Bem, pessoal, evite demência. Vou falar a importância de bater papo, de conversar, né? E o processo evolutivo que se deu a isso, essa revolução da mente que aconteceu, né? A revolução, quando a gente pensa, né, na evolução da espécie, né? A gente sabe que a linguagem falada teve um papel muito grande. Por que eu estou fazendo esse vídeo mais específico, né? Porque vira e mexe quando o paciente está com medo de ter demência, né? Ou um familiar está com idoso, né? Ele sempre fica preocupado, né? Júlio, o que é que eu posso fazer para evitar, que tipo de estímulo, né? E vira e mexe tem fórmula mágica de comprimido disso, daquilo, mas na verdade o básico funciona. Eu vou explicar para vocês por quê, né? Normalmente eu falava de forma muito simplória, dizia assim, não, converse com ele, estimule a conversa, como se fosse algo banal que a gente repete múltiplas vezes sem entender a relevância desse tema. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, um vídeo um pouquinho maior, explicando esses detalhes da importância da linguagem falada, colocando de como a gente, espécie humana, evoluiu por uma capacidade tão relevante, né? Vamos lá. Quando a gente fala em demência, demência é o quê? Perda de capacidade cognitiva, né? E a gente sabe que quanto mais o cérebro é estimulado, melhor ele fica, novas conexões são criadas, né? E normalmente isso é um grande fator que melhora o paciente e evita também o paciente que ele tenha uma doença, um quadro demencial. E a gente sabe que isso é relevante, né? E o que que acontece? Quando a gente pensa na capacidade humana, pensando na evolução da espécie, a grande revolução que veio é difícil a gente datar precisamente, mas a maioria dos especialistas falam de 100 mil anos atrás, a 50 mil anos, foi a linguagem. E, obviamente, a linguagem falada. Né? Os outros animais, eles até emitem sons, né, que passam alguns conceitos, mas nada próximo à complexidade que o ser humano faz. Né? E isso faz com que o cérebro do ser humano tenha uma grande área relevante e importante para a linguagem, tanto para a compreensão da linguagem como a fala da linguagem. Então, o nosso cérebro é muito estimulado quando a gente conversa, quando a gente fala. Daí, eu dou uma relevância muito grande para todo familiar, porque normalmente o familiar quer uma palavra cruzada, um exercício, dizer, ler um livro, mas só de você estar conversando com alguém, o seu cérebro vai estar muito estimulado, né? E aí o que que acontece? Quanto mais o cérebro é estimulado, mais novas conexões são criadas, melhor o cérebro fica, menor a chance de ter Alzheimer. Por isso que a gente fala muito de aprender outro idioma, porque essas conexões vão se tornar mais complexas, né? E eu gosto de explicar isso porque a gente tem também uma falha, vamos colocar assim entre aspas, na nossa mente, né? Que é o Richard Dawkins, que é um cientista que trabalhava muito com o tema, que ele chamava da mente descontinuada, né? Que era justamente isso, é difícil a gente entender alguns processos, né? E o processo de estímulo da linguagem, de você falar, de você conversar, é difícil você entender que isso vai ter um impacto lá na frente da sua vida, evitando demência. Porque a gente, ser humano, ele é muito prático, né? Então, sei lá, você vai aprender o idioma, um outro idioma, porque você quer viajar para o país. Isso é óbvio para a gente entender isso, né? Mas quando você imagina que você pega uma criança, um adolescente, que ele fale múltiplos idiomas, que ele fale, quando eu falo linguagem, linguagem musical também, né? Ele toca instrumentos, ele converse com as pessoas, ele explique, ele tem um grupo de amigos que ele vai discutir, e isso vai melhorar e vai evitar que ele tenha demência. É difícil a gente compreender isso, mas é isso que acontece. Por isso, se você quer evitar Alzheimer, eu tenho um idoso na sua casa, estimule a linguagem. Pode ser a falada, que é a mais simples, mais fácil, a mais intuitiva, a mais antiga. A linguagem escrita é relativamente nova. Ali a gente pode datar mais ou menos de 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, é uma coisa relativamente nova. A linguagem falada não, 50, 100 mil anos atrás. Muita área cerebral é estimulada quando você fala, você conversa. Uma coisa simples, uma coisa prática, uma coisa que dá prazer, funciona para a saúde mental e melhora o seu cérebro. Espero que tenha ajudado. Um abraço.